Estava aqui a olhar a hora e parece que já nos esticamos um bocadinho hoje. Mas deixem-me fazer uma pergunta antes de olhar a mensagem dessa manhã. Quantos irmãos aqui têm acompanhado notícia de Asbury? E alguns estão a falar, o quê? Asbury. Asbury é uma universidade lá no Kentucky, nos Estados Unidos da América. Ao que parece, no passado dia 8, quarta-feira, começou um culto universitário. E esse culto foi um culto mesmo fantástico. E se calhar os irmãos estão a dizer, o que é que isso tem a ver? Porquê que o Pablo está a falar isso? Porquê que tem notícias? Bem, é que eu estou a usar o tempo verbal incorreto. Não foi. Está a ser. Começou no dia 8 e ainda não acabou. Esse culto continua. Ele não parou. É mesmo isso. Um culto que começou no dia 8, continua até agora. Se os irmãos fizerem contas, estamos a falar de 11 dias. Estamos a falar de 260 horas de culto ininterruptas. Uau! Eu confesso, eu fiquei pasmo quando vi as notícias e tenho tentado acompanhar. Aliás, de vez em quando entro lá no YouTube e vou assistindo em direto. Porque tem sido mesmo algo fantástico. As pessoas têm saído das suas casas e ido para lá. São pessoas a chegar, pessoas a sair o tempo todo. Aquilo não para. O que Deus está a fazer naquele lugar é algo que eu sinceramente não sei mensurar em palavras. E sabem, os mais entusiasmados estão a chamar aquilo de o grande avivamento da nossa geração. Se calhar porque em 1970 houve um movimento bem similar naquele mesmo lugar. E foi um grande avivamento, pelo menos é assim considerado. Aqueles mais céticos dizem, alto lá, avivamento não é isso, não vamos por aí, tenham calma, isso até parece pessoas que querem se aproveitar e fazer um circo daquilo. Meus queridos, a verdade é que tem havido uma discussão colossal sobre o que está a se passar em Asbury. Mesmo colossal, ao ponto de eu ter que estar a falar isso agora de púlpito convosco. Há pastores que estão a se manifestar pela internet, pessoalmente. Eu já recebi chamadas cá em Portugal a perguntar a minha opinião sobre isso. Conseguem imaginar a loucura? As pessoas estão a gastar horas e horas a debater sobre o que se passa lá em Asbury. Se é um avivamento, se não é um avivamento, irmãos, isso eu não sei. E sinceramente, não tenho nada que saber. Eu sei de uma coisa, as pessoas estão ali a louvar o nosso Deus, a cantar louvores e sentir a sua presença por quase 300 horas. A coisa não para. E o que é mais fantástico é que as pessoas estão ali a pedir perdão umas às outras. São centenas de pessoas ajoelhadas ali no púlpito a dizer, Senhor, eu reconheço que caí e quero voltar. A dizer, Senhor, salva-me. Eu não sei como chamar isso, mas eu sei que, sem dúvida, para essas pessoas que colocaram o seu coração no sítio certo e que se colocaram à disposição, estão a receber do Senhor algo que nunca receberam. Estão a receber algo fantástico. Estão a voltar ao primeiro amor. E sabem, o mesmo Deus que opera em Asbury, opera em Alcobaça. Ele está aqui hoje. E eu vos posso garantir uma coisa, eu não quero discutir sobre isso, mas se tu hoje te colocares nessa posição e dizer, Senhor, eis-me aqui, leva-me de volta aonde caí, eu posso te garantir, porque a palavra do Senhor me garante, tu vais experimentar o que Deus tem para a tua vida e algo completamente novo, vais voltar ao primeiro amor. Depende de ti, de te colocares nessa posição. Portanto, eu hoje, nessa manhã, queria falar exatamente sobre isso. E queria desafiar os meus irmãos a abrirem as vossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 1, e vamos ler os versos 5 a 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 5 a 7. Nós, ao longo de todo o ano, estamos a estudar essa carta e vamos continuar.
E é curioso que, de facto, aquilo que Paulo vai relatar tem muito a ver com os acontecimentos dessa semana. Portanto, 1 Timóteo, capítulo 1, versos 5 a 7. A tradução que tenho aqui em mãos diz assim: o objetivo desta instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmação tão categórica. Vamos orar? Deus e Pai, eis-nos aqui mais uma vez. Paizinho, eu sei que sou nada, mas eu te peço, fale através da minha vida nesse lugar. Fale a cada um dos nossos corações. E Deus, a semelhança do que andas a fazer ali em Asbury, faz conosco também. Que vidas voltem para Ti. Que arrependimento, confissão, perdão, tudo isso aconteça nesse lugar. E que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bem, já que vos disse de algo novo da parte de Deus, deixem-me começar hoje de uma forma nova. Vou começar do fim para o princípio, pode ser? Vou começar do último versículo para o primeiro. Vamos fazer assim dessa vez. Portanto, o versículo 7, alguém pode ler mais uma vez, por favor, em alto e bom tom? Querem ser mestres, sabem o que dizem, estão a falar. Ok, querem ser mestres da lei, mas não percebem coisíssima nenhuma. Sabem quem são esses, não é? Os tais engenheiros de obras prontas. Aquelas pessoas, os doutores em coisa nenhuma. Aquelas pessoas que, quando a coisa está pronta, têm muito a dizer, mas na prática nem são assim tão entendidos do assunto. Sabem? A verdade é que muitos de nós podemos nos colocar nessa situação. Eu e tu somos tentados a nos sentirmos superiores aos outros. Por esse motivo ou por aquele. Às vezes tem a ver com a nossa idade. Eu já tenho mais anos do que tu de vida do que tu tens de crente, ou de crente do que tu tens de vida. Portanto, vá lá para o teu canto e deixa-me cá. Eu sei mais o que eu faço, tu não sabes de nada. Já ouviram isso? Eu já. Ou se calhar é por causa de um cargo. Eu sou pastor, tu és só o diácono. Então fica lá quieto. Percebem? Nós somos tentados a isso e no nosso trabalho é igual, atenção. Vamos tirar também aqui da vida gospel e pensar lá fora. Há um ditado brasileiro que diz: quer conhecer uma pessoa, convive com ela. Quer mesmo saber quem ela é, dá-lhe poder. Há pessoas que são o amor, mas quando têm poder, ninguém a suporta mais. Sempre tem algo a dizer sobre tudo. Não consegue estar calado. Sabem, meus queridos, esses tais mestres gostam muito de ser chamados às vezes pelos cargos, pelos títulos. Sabem como eu me chamo? Pablo. Sabem como devem me chamar? Pablo. Eu me lembro no meu concílio, haviam pessoas que vieram ter comigo no fim e disseram: como é que eu te trato a partir de hoje? E eu disse: eu não vi ninguém da conservatória mudar o meu nome, portanto continua a ser Pablo. Podem me chamar de Pablo, podem me chamar de irmão Pablo, de pastor Pablo, de pai da Letícia, de esposo de Thaís, eu não me importo. Podem chamar-me até palhaço. É verdade, eu também sou. Eu não me importo, irmãos. O título pouco vale. Porque nós somos cristãos e o que é fantástico sobre os cristãos é que nós somos simples. Mestres e alunos. Doutores e pacientes. Doutos e indoutos. Toda a gente sentado lado a lado nesses bancos como iguais. Pastores e ovelhas. Somos todos iguais perante o Senhor. Os telemóveis são um bocadinho diferentes. Precisar de ajuda, alguém vai aí ajudar a desligar. Nós somos todos iguais perante o Senhor. E isso é fantástico. Não há cá diferenças. Isso é o Evangelho puro.
Não há distinções. E o que o Paulo diz é que exatamente os problemas começam muitas vezes com esses que querem ser mestres. Querem ser chamados mestres, querem assumir uma posição de destaque. Lembram-se que dizia Sócrates? Não estou a dizer Sócrates o político, está bem? Esse não quero saber o que ele dizia. Estou a dizer do grande pensador do século IV. Só sei que nada sei. Meus queridos, é mesmo isso. Quando eu e tu assumirmos que temos muito a aprender, nós vamos crescer tanto. Não importa a tua idade, não importa o teu estado social, não importa aquilo que tu estudaste ou deixaste de estudar, a pessoa ao pé de ti tem muito para te ensinar. Todos nós devemos aprender uns com os outros. E é isso que somos desafiados. Eu admiro tanto o pastor Alberto quando ele vem aqui à frente muitas vezes a pregar e diz assim: agora os irmãos me perguntam como é que é isso, pastor? E ele responde: não sei. É isso. Qual é a dificuldade de assumir? Eu não sei. Assumamos. Olha, eu não sei. Eu preciso ler mais sobre isso. Eu preciso pesquisar mais. Eu preciso aprender mais. Devemos fazer isso porque, de facto, nós só vamos experimentar algo novo da parte de Deus quando fizermos isso. Não tenham medo de dizer e de assumir a sua fragilidade. A verdade é que nós só vamos conseguir alcançar a grandiosidade quando reconhecermos a nossa pequenez. E eu e tu somos pequenos diante do Senhor. Bem, sejam humildes. Uma coisa que eu estou a achar fantástico em Asbury, desculpa estar a falar tanto, é porque aquilo está mesmo a mexer cá dentro, é que alguns dos grandes preletores e cantores, não é? Andam a dizer: olha, nós vamos para aí, nós estamos aqui para ir aí, e a querer de alguma forma entrar à frente daquilo, e os universitários dizem: podem vir, tem lugares aos bancos do fundo, podem sentar e louvar conosco. Não há distinção, meus queridos. Não há distinção. Não é preciso. Nós não precisamos de nada além de Jesus. O Espírito que habita no pastor habita em ti. Se tu já entregaste a tua vida ao Senhor, Ele habita em ti. E nós podemos experimentar disso de uma forma única. O final do versículo 7 vai dizer: quando não compreendem nem o que dizem acerca das coisas que fazem afirmações tão categóricas. E na passada semana o pastor Alberto fez um apelo a cada um de nós. Vamos acabar com o achismo. Alguns perceberam, pastor, graças a Deus ficou. Alguma coisa ficou. Vamos acabar com o achismo. Eu acho que, eu penso que, na minha ideia devia... Irmãos, parem de fazer afirmações categóricas se a Bíblia não faz. Nós nos embaseamos na Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática aqui nesse lugar. Não é o que diz o pastor Alberto, não é o que diz o pastor Pablo, não é o que diz o A, B ou C, o livro A, B ou C. A Bíblia. Baseemo-nos na Bíblia. Muitas vezes nós temos atitudes erradas porque baseamos as nossas atitudes em informações erradas. Que andamos a ler, que andamos a consumir, que andamos a adquirir e achamos que são verdade, mas não são. Então, em nome de Jesus, vamos voltar à base, à Bíblia. Porque muitas vezes nós temos boas intenções. Mas como diz o velho ditado, de boas intenções está o inferno cheio. Meus queridos, a verdade é que, se calhar esses do texto, parece que também tinham boas intenções. Querem ver? Leiam mais uma vez o verso 6. E agora estamos a voltar para trás. Ok. Ao que parece, alguns estavam no bom caminho, mas desviaram-se. Desviaram-se dessa coisa, desviaram-se do bom caminho. Outras traduções vão dizer ignoraram, esqueceram, abandonaram essa coisa. Sabem? Seja de propósito ou seja sem pensar. A verdade é que quando nós nos desviamos da palavra
e do que Deus deseja para cada um de nós, nós vamos nos meter, diz o que é o texto. Eu gostei tanto da expressão que a Eliane leu. Como é que é? Está uma expressão tão rebuscada. Fogo, eu nem sei dizer isso. Com a cidade frívolas. Uau! Alguém tem outra tradução? Vãs contendas. A minha tradução dizia discussões inúteis. Oh, meus queridos, vamos parar de perder tempo com o que não importa, pelo amor de Deus. A sério, vocês não fazem ideia. Eu uma vez estive numa assembleia de igreja, onde nós passamos 40 minutos a discutir porque precisava-se trocar o cortinado que ficava atrás do pastor ali a tapar o batistério. Foram 40 minutos, uns queriam de uma cor, outros queriam de outra, uns queriam de um tecido, outros queriam de outro, outros queriam tirar. A sério, 40 minutos para tirar um cortinado. Não estou a falar dessa igreja, estou a falar do Brasil, está bem? 40 minutos a discutir para tirar um cortinado ou pôr outro. Meus irmãos, eu não estou a dizer que os adornos da casa do Senhor não são importantes, não é isso de forma alguma. Mas, a sério, a igreja em assembleia precisa andar a discutir durante 40 minutos para isso? E quem diz isso diz coisas muito semelhantes. Nós andamos a discutir por pormenores tão ínfimos. E deixamos passar coisas importantíssimas ao lado. Oh, meus queridos, paremos com isso. Não entrem em discussões vãs. Eu vos disse, os teólogos andam a discutir se aquilo é um avivamento ou não. Eu quero lá saber se aquilo é um avivamento ou não. Eu quero que Deus faça aqui. Foquem no que importa. Sabem, o pior é que muitas vezes nós vemos as coisas acontecerem mal e temos mais prazer em falar daquilo do que em resolver aquilo. Vemos um prego no canto e dizemos, epá, alguém vai pisar ali e vai se aleijar. E permitam-me a expressão porque está na Bíblia. O miserável, só chamando assim, passa a falar com Deus e o mundo sobre o prego que está lá. Não tira o prego. Não tira o prego. Fica lá. Passado dias e dias a remoer com outras pessoas, alguém se aleja. Oh, afinal, ele tinha razão, não é? E não resolveu o problema. Oh, meus queridos, primeiro vamos socorrer a vítima. Depois que a gente socorre a vítima, a gente vai falar com os culpados em amor. Foquem na parte em amor. É isso. Nós somos uma só igreja. Uma só família. Estamos aqui pelo mesmo. Queremos ganhar almas. Queremos trabalhar para Jesus. Queremos adorá-lo. Queremos sentir o seu primeiro amor. Parem, em nome de Jesus, de discutir pelo que não vale a pena. Lembram-se do que Jesus dizia? Guias cegos, vocês com um mosquito e engolem um camelo. Já era assim nos tempos de Jesus. E a gente continua a fazer o mesmo. Meus irmãos, ouçam o meu apelo. Foquem no que realmente importa. Quando começarem a ter uma discussão, parem para pensar e digam, isso é realmente importante? Isso vale o meu tempo e o da pessoa que está comigo? Ou isso é trivial? Foquem no que importa. Porque nós não podemos perder tempo. Nós estamos aqui trabalhando todos e não podemos perder tempo. E por falar em perder tempo, vamos lá chegar ao versículo 5, antes que os irmãos achem que estão em Ésbero e a gente não termina. Versículo 5, alguém pode ler, por favor? Amém. Portanto, nós andamos aqui a estudar essa carta. O fim disso tudo, o propósito disso tudo. Nós andamos aqui a investir a nossa vida e a nossa saúde. O pastor Alberto faz quilómetros que se farta. Nós viemos do Brasil deixando para trás a família, os amigos, a profissão, com um motivo, com um objetivo. É que eu e tu, é que cada um de nós possamos experimentar o verdadeiro amor. O amor de verdade. Um amor que é sincero. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um amor que vai para além das barreiras, que olha para o irmão com compaixão e não com dedo acusador. Um amor que cuida da pessoa ao teu lado.
como se fosse contigo mesmo. Um amor que Deus nos amou. É o amor que muitos lá em Asbury estão a experimentar. E sabem, para nós experimentarmos esse amor, nós precisamos responder a duas perguntas muito simples. A primeira delas é: qual é o objeto do teu amor? E a segunda, qual é a origem do teu amor? Já vou falar sobre isso. Primeiro, qual é o objeto do teu amor? O objetivo. Tens amado o quê? Tens amado a Deus sobre todas as coisas? Tens amado ao próximo como a ti mesmo? Ou o teu amor está em discussões vãs? Sabem? Tem pessoas que, na verdade, só fazem as coisas em amor, mas não por amor. Em amor de discutir, mas não é por amor. Tem pessoas que só fazem para depois bater no peito e dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quase que querem reescrever João capítulo 1. No princípio era o verbo e eu. E sem mim nada do que foi feito se fez. Eu já ouvi muita gente a falar coisas do género. Meus queridos, é para Deus, é por amor. Se não for assim, meus queridos, não façam. Sinceramente, não façam. Muita gente erra porque anda a fazer as coisas boas pelos motivos errados. E não vale de nada. O verdadeiro amor, o amor real, ele põe Deus como objeto principal e o próximo como o objeto secundário. Só, mas nada. Há pessoas que só fazem as coisas se receberem um agradecimento por escrito, uma salva de palmas, um buquê de flores e tem que ser ovacionado, senão fica chateado. Oh, meus queridos, quem faz por amor não está nem aí. Quantas e quantas vezes, ao orar por Portugal, eu digo: Senhor, nem precisam lembrar do meu nome. Eu só quero que as pessoas venham ao conhecimento de quem Tu és, experimentem do Teu amor e que de alguma forma eu sirva para isso, mas que nem se lembrem quem foi o Pablo. Isso para mim pouco importa. Sabem? É isso. Que ele cresça e eu diminua. Esse é o amor real. E a segunda pergunta: qual é a origem do amor? Sabem de onde nasce o amor? Esse versículo nos afirma. Ele diz que é de 3 sítios. Um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. É o tema da mensagem. Portanto, um coração puro, sem interesses. Ele faz porque faz. Ele faz sem esperar nada em troca. Um coração que não é manchado pelo pecado. Isso é importante. Porque ao contrário do que afirmam muitos autores por aí, muitas pessoas a dizer, o ser humano não é essencialmente bom. Nós somos maus. Eu vivo a dizer isso e repito. A primeira coisa que as crianças começam a falar é meu. O egoísmo. Meu. Quando começam a aprender um bocadinho mais, já começam com as mentiras. Não fui eu, mamã. Não. Nós somos maus por essência. Porque o pecado está a habitar em nós, muitas vezes. Nós precisamos ser limpos por Jesus. E só quando tivermos um coração puro é que nós vamos conseguir experimentar de facto desse verdadeiro amor. O tal amor de 1 Coríntios 13. Só quando estivermos puros e purificados pelo sangue de Jesus que morreu numa cruz em amor, é que nós vamos poder viver esse amor. Portanto, o amor procede de um coração puro. E o que mais? O segundo ponto? Uma boa consciência. Sabem o que isso quer dizer na prática? Os motivos importam. Os motivos importam. A tradução literal do texto grego é quase que pôr a cabeça ao travesseiro e dormir em paz. Essa boa consciência quer dizer isso. É aquela coisa de quando tu chegas ao fim do dia, tu relaxas e dizes: epá, hoje foi um dia fantástico, não tem nada aqui. Quando nós agimos dessa forma ou daquela forma e o nosso coração ao fim do dia anda ali atordoado e atormentado, naquela área tu não agiste em amor.
Quando fazemos algo com alguém e depois a nossa cabeça fica a remoer, nós não agimos em amor com aquela pessoa. E se queremos experimentar o tal primeiro amor, precisamos agir com as pessoas de uma forma que quando a gente chega ao fim do dia, estejamos descansados e possamos dormir em paz. E finalmente, para terminar, o verdadeiro amor é fruto de... Verdadeiro amor é fruto de... uma fé sincera. Meus irmãos, os irmãos conhecem o texto de 1 João 4,20. Diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se nós queremos realmente dizer que vivemos e experimentamos o verdadeiro amor, tem que estar baseado na nossa fé. A nossa fé e as nossas ações têm que andar lado a lado. Se não tiver lado a lado, está tudo errado. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amas tu a Deus? Amém? Então por que andas à bulha com o teu irmão? Amas tu a Deus? Amém? Então por que não perdoas? Por que falas mal? Por que continuas a agir com o teu irmão como não queria que agissem contigo? E contra mim falo, queridos. Se queremos de facto experimentar o primeiro amor, nós precisamos viver a nossa fé de maneira sincera, uma fé genuína. E nós vamos estudar essa carta ao longo de todo o ano e vamos sempre bater nessa tecla. Como disse o pastor Alberto, somos chatos de primeira. Mas se no final desse ano, pelo menos um irmão tiver entendido o que é o amor verdadeiro, o que é o primeiro amor e tiver de facto voltado a isso, eu sei que posso dizer por mim e pelo pastor Alberto, vamos estar satisfeitos. Quando eu e tu vivermos uma vida que a gente possa dizer, quando deitar a nossa cabecinha no travesseiro, que foi tudo bem. Quando o nosso coração estiver purificado de toda a injustiça e a nossa fé estiver firmada em Jesus, com as nossas atitudes lado a lado, meus queridos, nós vamos experimentar muito mais do que estão a experimentar em Asbury. Vamos experimentar Cristo em nossa vida. E vamos terminar esse ato de culto exatamente assim. Cantando: mais de Cristo eu quero ter. Mais do seu amor obter. E eu desafiava cada um de nós a fazer essa oração cantada. Assentados, de pé, como quiserem. Mas vamos pedir mais de Cristo nessa manhã. E que possamos de facto voltar ao primeiro amor, experimentando quem Deus é e o que Ele fez por nós.